Foi golpe? Foi revolução? Foi impeachment? Você sabe a diferença? Não sei. Hoje eu vou te contar um pouco sobre a história dos golpes no Brasil. É golpe que não acaba mais. Vamos tentar entender um pouquinho de cada um deles e sobre o que vai acontecer agora em 2021. Vem comigo! Fala pessoal, professor Eldo com vocês. E hoje vamos fazer um resumão sobre os golpes que aconteceram no Brasil e tentar entender se hoje existe mesmo chance de termos mais um golpe. Tudo começa lá atrás, em 12 de novembro de 1823, com o que ficou conhecido como Noite da Agonia. O recém-coroado Dom Pedro I, imperador do Brasil, dá um golpe no próprio governo. Verdade, ele foi primeiro, mas não foi o único. As Forças Armadas, olha elas aí, hein? Invadem a sede do Congresso Constituinte e assim o imperador fecha a Assembleia e institui a própria Constituição. Aquela que torna ele um verdadeiro monarca absolutista, criando o tão falado poder moderador. Alguns anos depois, em 1840, o Brasil já vivia o período regencial e era um verdadeiro turbilhão de revoltas. Farrapos, cabanos, balaiada, sabinada, um caos. E as oligarquias viviam com medo de que os escravos aqui no Brasil se revoltassem, assim como foi lá no Haiti. Então o Senado deu o famoso golpe da maioridade. Assim eles mudaram a idade mínima, que era 18 anos, para que o infante Dom Pedro, que viria a se tornar segundo, assumisse o trono. Agora com 14 anos ele é aclamado imperador. Isso foi golpe? Bom, foi uma manipulação. Não tivemos uma ruptura e menos ainda resistências. Olha só, nada de militares. Passaram-se 50 anos e o infante virou o bom velhinho Dom Pedro II, o imperador viajante. Esse último golpe ficou conhecido como Proclamação da República. Aconteceu em 15 de novembro de 1889 e foi quando o Marechal Deodoro da Fonseca, um monarquista muito amigo do imperador, se antecipou a um levante civil e republicano, organizando a derrubada do gabinete do Visconde de Ouro Preto, que era mais ou menos como se fosse um primeiro-ministro na época. Mas o Marechal, um militar, olha eles de novo, não conseguiu segurar o ímpeto do que se seguiu e acabou derrubando o Império. Dom Pedro II foi exilado na França e Deodoro se tornou o primeiro presidente da República dos Estados Unidos do Brasil. E agora começam a estourar revoltas pelo país inteiro. A crise é generalizada. A guerra civil em alguns pontos aqui do sul. Em 1891, Deodoro fecha o Congresso em uma tentativa de autogolpe, parecido com Dom Pedro, mas não deu certo e ele acaba renunciando. O Marechal Floriano Peixoto, militar, vice de Deodoro, deveria chamar novas eleições. Mas o que ele faz? Outro golpe. Toma o poder e ele vai governar até o fim do mandato com mãos de ferro. É aqui que vamos ter a crise do encilhamento, Canudos, entre outros. A partir de agora começa o que chamamos de República Velha e a famosa política do café com leite, que vai durar até 1930, quando Minas e São Paulo vão entrar em conflito, vão brigar e Minas acaba apoiando o candidato das elites oligárquicas sulistas, Getúlio Vargas, que vai ser derrotado pelo candidato das elites cafeicultoras paulistas, Júlio Prestes. Usando o discurso de que as eleições foram fraudadas, o que, convenhamos, sempre eram naquela época, mas dos dois lados, hein? E usando a morte do governador da Paraíba, o João Pessoa, que foi vice na chapa do Getúlio, os grupos contrários a Prestes, eles se unem aos tenentistas e com a adesão de militares do alto escalão, uma junta militar destitui o presidente Washington Luiz e impedem a posse de Prestes. E assim eles colocam Getúlio no poder. E aqui começa a era getulista. Nesse momento temos diversas tentativas de golpe, da esquerda com Prestes, da direita com Plínio Salgado e os integralistas, mas quem deu o verdadeiro golpe no golpe foi o primeiro golpista. But he was a clown then. Pois é, uma nova Constituição vai ser promulgada em 32, depois do movimento constitucionalista que levou os paulistas às armas. Nessa, Getúlio ficava proibido de se candidatar mais uma vez. Assim surge o Plano Cohen, o suposto documento que provava uma conspiração comunista para tomar o poder no Brasil. Com isso em mão, Getúlio fecha o Congresso e institui o Estado Novo, com base no modelo de Mussolini, lá na Itália. Esse golpe, dentro do golpe, esse é o Brasil, foi um dos momentos mais duros da nossa história. E vai ficar assim até 1945, quando
fim da Segunda Guerra e a queda do nazismo e do fascismo, o modelo autoritário de Getúlio se torna insustentável. Afinal, nós lutamos com os aliados, o que não faz sentido ideologicamente. Temos um governo autoritário, com fortes bases fascistas, e na hora do pau, lutamos para derrubar o fascismo. Nesse momento, temos mais um golpe. Pois é, um grupo de militares do alto escalão derruba Getúlio e institui a democracia. Vejam bem, os militares derrubaram um presidente civil para acabar com uma ditadura. Foi assim. Getúlio ainda vai voltar em 51, dessa vez eleito, e o seu governo vai acabar com o seu suicídio. Quer saber mais sobre o período getulista? Então, deixa aqui nos comentários seu pedido. E para não perder mais nenhum vídeo do canal, se inscreve e deixa o like nesse vídeo, para dar aquela força, fazer com que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, como eu e como você. Mas tem mais golpe por aí, pessoal. Pois, em 1955 nós temos JK eleito, mas os militares não queriam o Mineiro como presidente e preparavam um golpe contra ele. Porque naquele momento não existia segundo turno. Assim, a UDN, União Democrática Nacional, não aceita a eleição do JK. E com o apoio desses militares, se preparava para impedir a posse. Foi nesse momento que surgiu o general Henrique Teixeira Lott, que se antecipou e deu o chamado golpe preventivo. Pois é, um golpe antes do golpe. Ele derrubou o presidente Carlos Luz, derrubou Café Filho também e assegurou a posse do Juscelino. Olha isso. Ele deu um golpe para assegurar que a posse do presidente eleito democraticamente se realizasse. É o quê? O Brasil definitivamente não é para amadores. Para vocês terem uma ideia, o JK concorreu contra Adhemar de Barros, o rouba mas faz. Ele teve 25% dos votos. Deu. Não, chega, eu vou embora. Acabou. Não existe mais. Daí em diante nós vamos ter uma grande bagunça. Veio o Jânio, o Vassourinha, que renunciou tentando receber apoio para poder dar um golpe. Não deu certo. O Jango, que era vice do JK e também foi vice do Jânio, quase não consegue assumir em 62, pois os militares o taxaram de comunista. Brizola, governador do Rio Grande do Sul, e sua campanha da legalidade conseguem apoio para que Jango pudesse tomar posse. Mas através de um governo parlamentarista. E isso vai durar até 64. Em meio a diversos primeiros ministros que não conseguem dar jeito de governar, um plebiscito restitui o presidencialismo. Mas os militares não aceitam a posse de Jango, que vai fugir junto com o Brizola para o exílio. Temos o mais conhecido golpe da história do Brasil, em 64, que instituiu a ditadura militar, que travestida de revolução traz um discurso de combate ao comunismo. Quer saber como foi esse período? Então pede aqui nos comentários. Em 1978 temos a restituição da democracia. Tancredo é eleito, mas ele morre antes de assumir. Sarney, vice, toma posse. Porém, pela Constituição ele deveria ter chamado nova eleição. Então podemos dizer que o primeiro presidente civil da redemocratização também veio devido a uma espécie de golpe. Claro, Sarney tinha apoio dos militares. Ele era da Arena, onde Tancredo não tinha. O segundo presidente civil cai frente ao primeiro processo de impeachment da história. Collor governa por apenas 1 ano e meio. Depois dele, vamos ter um período de calmaria. 5 mandatos completos. 2 do FHC, 2 do Lula e 1 da Dilma. No segundo da Dilma, voltamos à instabilidade de novo. Eu te conto sobre cada um desses governos se você quiser, mas tem que comentar aqui, ok? Com a queda da Dilma, vemos que impeachment se torna uma nova forma de derrubar um governante. Em vez de militares, podemos usar os processos constitucionais. Mas e aí, você acha que foi golpe? Olha só, impeachment é um processo jurídico, mas por ele tramitar mais no Congresso, não importa de verdade se tem crime ou não. O que vale é a capacidade política do presidente, o apoio que ele tem. É claro, é necessário ter um embasamento criminal, mas no fim... Se você me disser que todos os senadores e deputados votam sim ou não pensando na Constituição e em crime, então você está se enganando. E será que o atual presidente será impeachmentado? Difícil. No atual momento, ele tem apoio de um grupo enorme de deputados e senadores. E é pensando nisso que ele vem fazendo a mesma prática que os presidentes anteriores que ele, loteando o governo. Não importa se tem ou teve crime, mas quantos votos eles têm para barrar ou fazer o processo seguir. Quero saber a sua opinião. 64, foi golpe ou revolução? 2016 e 1930? Conta pra mim. Agora, fica com esse vídeo sobre o novo ensino médio. 10 perguntas que estão tirando o sono dos professores e alunos. Ou esse aqui, ó, para saber mais sobre a crise do Afeganistão. Um forte abraço e se cuidem!